Fala galera, na aula de hoje nós vamos resolver mais uma questão de trigonometria. É uma questão de trigonometria onde a gente vai usar razões trigonométricas para resolver questões que envolvem triângulo retângulo. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças. Sejam muito bem-vindos à aula. Então olha só, para essa questão aqui, o que a gente tem aqui? A gente começa com a questão dizendo o seguinte: calcule os valores das medidas x e y. Então, a gente vai ter a situação do primeiro triângulo, é um triângulo retângulo, a gente vai já identificar essas informações aí. A gente vai encontrar o valor do x nesse triângulo. Então, para a gente conseguir resolver isso aqui, observe o seguinte: a gente vai ter que primeiro observar quais são as informações que a gente tem desse triângulo, para a gente verificar o que pode ser feito para a gente conseguir resolver. Então, primeira coisa que a gente observa no triângulo retângulo, onde está o ângulo de 90 graus? Está bem aqui. Lembra que o ângulo de 90 graus, ele geralmente é representado por esse quadradinho com um ponto no meio. Por que eu preciso identificar a posição do ângulo de 90 graus? Porque oposto a ele é o que vai identificar para mim que eu tenho a chamada hipotenusa, tá? Então, 16 aqui, ele vai ser a hipotenusa desse triângulo. O que eu estou procurando é esse lado aqui, o tamanho desse lado do triângulo. E aí, lembra-se o seguinte: por que eu verifico primeiro a posição do ângulo reto? Para poder identificar a hipotenusa, porque o restante vai ser cateto. Só que, depois que eu identifiquei que o restante vai ser cateto dos lados desse triângulo retângulo, eu preciso identificar o que é cateto oposto e o que é cateto adjacente. Para isso, eu vou olhar agora para o outro ângulo que a questão me deu, que é esse ângulo de 45 graus, e ele vira minha referência para eu poder identificar a posição desses catetos, tá? Oposto a ele, olha só, esses dois, lembra que esses dois são catetos. Do outro lado aqui, oposto, ó, eu vou ter o cateto oposto. Não vou precisar utilizar cateto oposto. Por quê? Porque eu estou procurando o x aqui. Se esse daqui é o cateto oposto, só tem uma coisa para esse x ser cateto adjacente, tá? Mas aí qual é o detalhe? Eu não consegui identificar o cateto oposto. Pode identificar o cateto adjacente diretamente? Pode. É só lembrar o seguinte: a palavra adjacente significa junto de. Então isso quer dizer o quê? É o cateto que está junto do ângulo referência. Então o ângulo referência não é 45 graus? Observa que ele é formado pela hipotenusa e o cateto adjacente, o cateto que está junto do ângulo, que forma o ângulo. Tá? Então o x aqui ele vai ser para a gente o cateto adjacente. Aí eu preciso lembrar das razões trigonométricas, é só verificar lá. Olha o que eu vou utilizar. O lado que eu tenho o valor numérico e o lado que eu estou procurando o resultado dele, o valor. Então, a gente vai identificar o seguinte: qual é a razão trigonométrica que usa hipotenusa e cateto adjacente? Aí só tem uma das razões trigonométricas que usam. Vou até colocar aqui, vai ser cosseno. Cosseno do ângulo alfa vai ser cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Vou até colocar a formulazinha aqui para ajudar a lembrar. Então, cosseno do ângulo alfa é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. É só eu colocar agora os valores e começar a resolver. Tá? Então é muito importante você identificar o que tem no triângulo. Para quê? Para que você consiga identificar qual razão trigonométrica você vai utilizar. Porque não vai ser qualquer uma que vai servir. Vai depender do quê? Das informações que a questão te deu para conseguir resolver isso aí. Aí agora a gente vai para as informações. Ó. Vai ser cosseno. De que ângulo? Do ângulo de 45 graus. Vai ser igual a cateto adjacente. O cateto adjacente é o x. Já identificamos isso. Dividido pela hipotenusa, que é quem? O 16. Eu só preciso saber, então, quanto é o cosseno de 45 para eu resolver essa conta. E aí, se tu não lembra cosseno de 45 graus, tu pode montar a tabela de ângulos notáveis. A gente já fez isso na aula passada, mas a gente vai fazer de novo para a gente relembrar como é que a gente monta a tabela de ângulos notáveis. Você faz um quadrado aqui, dividindo 4 por 4 nele, e aí você vai colocar aqui na sequência seno, cosseno e tangente. De que ângulos? Dos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Lembra que isso aqui são os ângulos notáveis, você precisa saber. Se você não sabe de cabeça, monta essa tabelinha aqui toda vez que você precisar. Como é que a gente monta? Eu não vou cantar, claro, eu vou recitar para vocês. Tem muita música aí que o pessoal faz na internet cantando a tabela de ângulos notáveis. Eu vou recitar para vocês. Como é que vai ser? Vai ser isso aqui, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo embaixo é 2. Raiz onde não tem 1. Então aqui, vem aqui, aqui e aqui. Ó. O que foi que eu fiz? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo embaixo é 2, raiz onde não tem 1. Ok?
E para a gente finalizar a tangente, a gente finaliza a tangente desse jeito. Ó. Raiz de 3 vem sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto. Raiz de 3 vem sobre 3, 1 raiz de 3. Desse jeito a gente monta a tabela dos ângulos notáveis de seno, cosseno e tangente. Montando isso aí, agora eu posso continuar a resolução da questão. Cosseno de 45, ó, cosseno do ângulo de 45 graus, tá vendo aqui? Ó, raiz de 2 sobre 2. Então, no lugar do cosseno de 45, vai ficar raiz de 2 sobre 2. Vou continuar para cá. Ó. Raiz de 2 sobre 2 ficou no lugar do cosseno de 45. Do outro lado da igualdade, eu vou só repetir o que já tinha lá. Ó. X sobre 16. Ó. E aqui, ó, observa que eu tenho uma proporção e a gente pode utilizar para resolver daqui para frente a propriedade fundamental da proporção. Qual é essa propriedade? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Vai ficar assim, ó, 2 vezes x, 2x, igual a 16 vezes raiz de 2, 16 raiz de 2. O 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, x vai ser igual a 16 raiz de 2. Esse 2 passou dividindo, então ele vai lá embaixo, ó, dividido por 2. Aí a gente pode dividir aqui, ó, 16 por 2. Observe o seguinte, eu posso dividir 16 por 2 porque esses dois valores estão fora da raiz. Cuidado! Não queira dividir o 2 de dentro da raiz. Por quê? Porque raiz de 2 é um valor muito diferente de 2, tá? Então eu posso dividir um número que está fora da raiz pelo outro que está fora. Se tivesse um número dentro, raiz do número que estava dentro pelo... Aí eu poderia dividir o número que estava dentro da raiz pelo outro que estivesse dentro da raiz, tá? Então só para a gente lembrar isso aí. Vamos continuar o cálculo. Então, dividindo 16 por 2 vai dar 8. Resultado, então, aí repete a raiz de 2. No resultado, 8 raiz de 2. Esse daqui vai ser o valor do x nesse triângulo retângulo. Então, x vai ser 8 raiz de 2. Beleza? Então, agora a gente vai para a próxima parte do nosso cálculo, que é justamente o cálculo do nosso segundo triângulo. Então, olha só. No segundo triângulo, na letra B, a gente vai ter o seguinte. Foi dado agora um triângulo retângulo para a gente também, onde o ângulo reto está lá em cima agora, tá? Que é o ângulo de 90 graus. Foi dado para a gente essa posição do y, o valor 20, um ângulo de 60 graus. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer é identificar a posição do ângulo reto para a gente conseguir encontrar quem vai ser a hipotenusa. Então, se o ângulo reto está bem aqui, oposto a ele, eu vou ter a hipotenusa. Tá? Então, já sei que os outros dois são catetos. Eu só preciso identificar qual é o tipo de cateto que cada um é. Para eu poder identificar o tipo de cateto, pego o ângulo referência que a questão me deu, que é um ângulo de 60 graus. O ângulo de 60 graus ele é formado pela hipotenusa e um cateto, ok? O outro lado, eu vou ter um cateto. Esse daqui que está lá do outro lado, a gente chama de cateto oposto, tá? Só para a gente lembrar. O y, então, vai ser cateto oposto. Isso quer dizer que o 20 aqui vai ser o quê? Cateto adjacente. Por quê? Olha só, lembra que 60 graus é formado por um cateto e hipotenusa? Hipotenusa, e o cateto que está junto a adjacente significa junto de. Então, quer dizer que esse é o cateto que está junto do ângulo referência, que é o ângulo de 60 graus. Agora eu já sei quem é quem. Eu vou só observar o que eu vou utilizar. Nessa questão, eu não vou utilizar a hipotenusa. Primeiro, porque eu não preciso encontrar o valor da hipotenusa. E segundo, que não foi dado nenhum valor dela para a gente. Então, a gente não vai precisar utilizar. O que a gente vai utilizar? Aonde foi dado o valor numérico para a gente e justamente aquele que a gente precisa encontrar. Então, eu vou utilizar cateto oposto e cateto adjacente. Sabendo o que eu vou utilizar agora, que é o cateto oposto e o cateto adjacente, aí você faz a perguntinha. Qual é a razão trigonométrica que usa cateto oposto e cateto adjacente? Só tem uma. Vai ser o quê? A tangente. Então, eu vou colocar a formulazinha aqui. Tangente do ângulo alfa vai ser o quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, essa daqui é a formulazinha, tá? Lembrando, as outras não iriam servir porque nenhuma das outras tem cateto oposto e cateto adjacente. Vão ser outras montagens que vão ter nas outras razões trigonométricas. Então, agora a gente vai utilizar as informações que a questão deu na fórmula e vamos resolver. Então, vai ser tangente do ângulo. Qual é o ângulo alfa? 60 graus. Então, tangente de 60 graus vai ser igual. Cateto oposto, tá aqui, a gente identificou agora há pouco, é o y. Dividido pelo cateto adjacente. Cateto adjacente a gente verificou agora, é o 20. Só preciso verificar na tabela de ângulos notáveis quanto é a tangente de 60. Bora voltar na tabela de ângulos notáveis. Está aqui a tangente.
de 60 graus está aqui, ó, 60 graus, tangente, raiz de 3 vai ser a tangente de 60. Então, no lugar da tangente de 60, eu vou colocar aqui raiz de 3 igual, do outro lado, só repete, a gente não mexeu, y sobre 20. Observa que aqui também a gente tem uma proporção. Como que eu posso enxergar essa proporção aqui? Não tem nada embaixo do raiz de 3, existe um valor subentendido. Quando não tem nada, o valor subentendido que existe lá embaixo é 1. Só para a gente conseguir enxergar isso aqui no formato de uma proporção e continuar resolvendo do jeito que a gente sempre resolve as nossas questões. Então, aqui ó, vou poder utilizar a propriedade fundamental da proporção. Qual é a propriedade? Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então vai ficar ó, 1 vezes y, 20 vezes raiz de 3, 20 raiz de 3. Então, essa daqui vai ser a medida do y, 20 raiz de 3. Tá? Então, aqui a gente encontrou o valor do y, que é o valor do cateto oposto. Se a questão pedisse para a gente encontrar a hipotenusa, também seria possível, só bastava verificar qual era a razão trigonométrica que iríamos utilizar. Mas a questão não está pedindo hipotenusa, era só para encontrar o valor do y. Então, nós encontramos y igual a 20 raiz de 3. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até a próxima aula, galera. Valeu!